Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi e eu vou trazer para vocês aqui um react, né, de uma entrevista que o Dair Helman deu há 5 dias pro Globo Esporte, saiu no dia 4 de abril, era para ter saído antes esse vídeo, mas devido a compromissos pessoais eu não consegui fazer, então estou fazendo hoje, domingo à noite. Tem notícias aí para falar, né? Então o Santos está contratando uma dupla do Água Santa, né? O Bruno Mezenga, centroavante, que já é velho, o cara tem 34 anos, e o Luan Inocêncio, lateral esquerdo, que vira mais uma opção. Então, assim, tem novidades, eles devem assinar aí nessa segunda-feira e serem confirmados, né? Tava esperando a final aí do Paulista, né? Que o Palmeiras venceu e foi campeão. Após golear, né, o Água Santa por 4-0, perdeu o jogo de ida por 2-1, mas venceu o jogo de volta por 4-0 no Allianz Parque. Mas eu queria fazer esse comentário para a gente pensar, né, tipo, o que o treinador do Santos está pensando e trazendo aí nas entrevistas, porque daí o Santos ganhou do Blooming da Bolívia na estreia sul-americana, mas jogou mal. E o Odair disse que o Santos jogou bem. Sabe, cara? Bizarro. As análises estão dizendo que o Santos não evoluiu nada, pelo contrário, parece que o time se perdeu mais aí por causa da mudança de esquema. Inclusive o Lucas Lima aí deu uma sumida, que era um cara que estava sendo destaque. Então eu vou lendo a entrevista aqui, passando para vocês alguns pontos e daí a gente vai falar. Então a entrevista foi feita pelo Bruno Gilfrida, o Bruno Gutierrez e a Vitória Leite em Santos, no dia 4 de abril. E a chamada é: Odair exige que Santos não pense em luta contra rebaixamento, mas avisa, cada jogo é final de Copa. Até aí tudo bem, né? Tipo, pensar positivo, mas jogar como se fosse o último jogo. Em entrevista ao GE, técnico diz que Peixe precisa fazer bom primeiro turno brasileiro, lamenta lesões, pede reforço e critica a invasão ao CT. Não pode ser tratada com normalidade. Ok, né? Tá aí, tá tudo resolvidinho. Um dos maiores medos dos torcedores do Santos, atualmente, talvez o maior, é a possível e inédita queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de 2 anos de luta contra o rebaixamento até no Paulistão, a distância para a disputa por títulos, o técnico da Helma quer afastar esse assunto do CT. Contratado no fim de 2022 para comandar o Santos em 2023, o treinador de 46 anos sabe, porém, das dificuldades que o Campeonato Brasileiro reserva. Aliado ao trabalho do dia a dia e experiência conquistada onde já trabalhou antes, Odair espera fazer o elenco do Peixe acreditar que não há limite para o bom, como ele mesmo diz. Em um papo exclusivo de quase uma hora com o GE, Odair Helma abriu o coração. Admitiu que o trabalho em resultados ainda não é bom, analisou o retorno de Lucas Lima, disse que os protestos e a invasão ao CT influenciaram no dia a dia do Santos e falou que acredita que ainda não fez os jogadores superarem as lembranças pessimistas das temporadas passadas. Até aí, estamos concordando. Aí agora abre aspas pro Odair Helma. Primeiro que assim, eu não coloco limite para o bom. E acho que ninguém deveria. Desculpem. Esse é o primeiro passo como ser humano. Se você já começa a se limitar por palavras ou sentimentos, colocar obstáculos, certamente os obstáculos serão maiores ainda. Para o bom não tem um limite. Nós temos que fazer um campeonato brasileiro altamente competitivo e buscar a melhor posição possível. Concordo com ele, essa questão de você se limitar de certas formas, limita o máximo que você pode chegar. Então você não tem que ficar pondo limite, você tem que traçar objetivos e alcançar objetivos, que é uma coisa diferente de se limitar. Tá? Então até aí estamos concordando. O Santos tem que fazer um campeonato competitivo e buscar o melhor possível. Aí aspas para ele de novo. Como eu disse, cada jogo nosso é uma final de Copa do Mundo. Eu peço porque eu sou assim para parar de falar de rebaixamento. Continua. Aconteceu nos últimos 2 anos, mas não começou o campeonato ainda. Vamos começar com o máximo de pensamento positivo que a gente tiver. Hoje, agora que eu só posso pensar positivo, trabalhar forte aqui dentro do campo, gerar coisas boas para mim e não ficar pensando nisso. Então, eu não vou entrar com esse sentimento, não vou deixar esse sentimento entrar aqui e vamos brigar contra. Não só o sentimento, mas em termos técnicos e de resultado, para que a gente faça um outro tipo de campeonato brasileiro. Perfeito, vamos em frente. Aí tem pergunta do GE. Levando em consideração o contexto, os problemas que você teve e o tempo de clube, qual avaliação você faz do seu trabalho? É bom? E ele responde: o meu resultado ainda não é bom. O meu e, consequentemente, o nosso. Nós temos que trabalhar para produzir mais e a partir destes campeonatos que vão iniciar esse objetivo. E agora sempre a gente precisa fazer uma avaliação. A maioria dos torcedores, ou propriamente vocês, imprensa, que vocês não têm o dia a dia que nós temos, os processos, os acontecimentos.
A gente costuma dizer que vocês sabem 10% do que acontece internamente. Então, se eu fizer uma avaliação, eu comigo mesmo, ou eu com a minha comissão técnica, ou com os jogadores, por todos esses processos, por todas as dificuldades que a gente enfrentou nesse ano até aqui, continua falando a respeito do resultado que não é bom. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o trabalho dele não é ruim, que eles estão se dedicando, trabalhando, entregando, tentando, buscando alternativas e tudo mais. Porém, o resultado ainda não veio. Então, assim, o Santos tem jogado mal, o Santos não tem ganhado jogos, está sofrendo, e é isso que ele quis dizer. Aí ele fala do início do mercado, que mesmo que o Santos tem todas as dificuldades, que foi uma temporada típica, porque teve 3 retomadas do processo e que ainda não deu a subida no condicionamento físico. Aí teve a retomada de Natal e Ano Novo, não consegue subir muito e que interfere na situação, mas que a pré-temporada foi boa. E daí ele pergunta, uma avaliação do período atual de treinamentos. E ele fala que é o terceiro bloco para implementarmos maior carga, maior intensidade e mais velocidade. Entregarmos treinos que pudessem ter exigência e no cumprimento disso melhor atleticamente que o jogador possa desempenhar. Faz diferença também na parte técnica, porque potencializa a parte técnica, e que nós conseguimos. E dele fala qual é o lamento. Há sempre um contexto a ser analisado, eu respeito as críticas e diferenças, mas estou dentro do processo, preciso avaliar um contexto. Dentro desse processo de treinamento, que melhoramos a performance, trabalhamos muito, potencializamos isso. A gente também não trabalhou com muitos jogadores, né? Ninguém é titular, sabe? Mas eles são potencialmente jogadores que vão, no mínimo, brigar por titularidade nesse grupo que temos à disposição agora. E eles participaram do processo nesse terceiro bloco. E aí a gente pode citar muitos casos. Ele está falando das lesões que atrapalham o treinamento. Joaquim, Soteldo, Mendonça, Carvajal, Lucas Braga, Ângelo, cada um está voltando num dia, num processo diferente. Perdão. Os outros jogadores que estão à disposição fizeram um ótimo trabalho, estão dentro dessa situação. A gente tentou formar uma melhor equipe de uma ideia equilibrada, atualizada, para que consiga dar a melhor resposta. Esperamos o retorno dos outros jogadores para ver essa disputa interna e essa visualização de equipe de ideia, para ver quais as características, quais os jogadores que vão formar a equipe na sequência e que possam gerar esse equilíbrio e o melhor resultado. Então, basicamente, ele está dizendo que com o que ele tem, ele fez o melhor possível e que ele está esperando o retorno para ver o que ele pode melhorar ainda mais. Então, assim, por enquanto o retorno é só isso que a gente viu, né? O que é preocupante. Tudo bem, foi alguns dias atrás a entrevista, mas mesmo assim, né? A gente quer ver mais, a gente queria uma evolução maior, que mostrasse um Santos mais organizado e mais competitivo, e parece que o time ficou mais bagunçado no jogo contra o Blooming. Aí falando que durante o Paulista, a reportagem falando que durante o Paulista ele teve que mudar o percurso porque o que ele tinha trabalhado na pré-temporada não rendeu o que ele esperava. E daí ele tava falando que ele queria uma melhora da performance ofensiva, que era uma característica leve ofensiva, e que se ela gerasse equilíbrio defensivo, dava para buscar regularidade no resultado. Coisas que a gente não viu, né? Não funcionou. E daí fala, como que você lidou com isso na pré-temporada? Daí ele tá falando que não tem um jogador de velocidade disponível, que durante os treinos não conseguiu, e que ele tá tentando montar a equipe sem esses jogadores. E daí ele fala que da equipe que vai iniciar a Sul-Americana vai ter continuidade, ele não sei, porque vai ter disputa e vai ter volta de jogadores. Ele fala, se você jogar com Lucas Lima e Ivonei, jogar com Soteldo e Mendonça, ou Lucas Braga e Soteldo, Ângelo, são características de ataque e de movimento do time, tanto para a parte ofensiva quanto para a defensiva. Sim, muda bastante. Nós estamos tentando gerar uma equipe dentro de um sistema dos nossos conceitos, que seja equilibrada e que produza e potencialize as características dos jogadores que estão à disposição. Aí a entrevista pergunta, você acha que o seu conceito de trabalho já está compreendido pelos jogadores? Aí ele fala, os conceitos centrais estão treinados e trabalhados. A gente trabalha independentemente do sistema, porque o número não importa. O número, no caso, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, etc. Você tem uma espinha dorsal dos conceitos para colocar em prática e dentro da sequência das características que vai mudando a equipe. Você busca estratégias diferentes, mas os conceitos centrais estão trabalhados, independentemente das características dos jogadores. Alguns conceitos, sim, estão compreendidos. A gente tem alguns conceitos bem definidos e no estágio bom, mas em outros a gente precisa de mais repetição. Tá aí, ok. Sobre reforços. Você não gosta de falar, mas vê alguma posição carente?
Aí ele fala que não usa a palavra carência, que não é a palavra ideal. Ele acha que quanto mais qualificarmos, melhor. Os jogadores querem, o presidente quer, ele quer e todo mundo quer. A torcida também quer. Quanto mais qualificado o grupo, mais possibilidade do grupo ser melhor qualificado. Daí ele fala que o jogador tem a situação de porque o treinador quer contratações, porque acha que precisa e tal. Ele fala que o Santos tem que estar sempre aberto às oportunidades ao mercado para tentar se antecipar aos movimentos. Ou seja, deu uma enrolada para dizer, não vou desvalorizar quem está aqui, mas o Santos tem que fazer contratação. Aí, sobre as oportunidades, fala do retorno do Lucas Lima, que tinha uma rejeição grande da torcida, e como que foi a participação na negociação, se ele foi a favor da avaliação. Ele falou, eu não relutei, fui fazer as mesmas coisas que faço, estudar o histórico recente do jogador, os movimentos em relação à parte física, as informações a respeito do dia a dia. É claro que com esse jogador com mais facilidade, porque ele conhece o jogador, já trabalhou no Inter, então ele tem um conhecimento. E daí falando que ele entrava como jogador do Fortaleza, já foi titular e tal. E que é feito um estudo e que é um jogador que pode ajudar sendo titular e participante do grupo, que é um bom jogador experiente para nos ajudar. Só que ele também sabia do externo, de toda essa repercussão aí da rejeição da torcida. E que esperou o melhor momento, mais tranquilo, para fazer o movimento para ele vir, e ficamos felizes com a resposta que ele nos deu, né? O Lucas Lima veio bem. Então, o maior medo da torcida é o rebaixamento no brasileiro. Você, como técnico, acredita que o Santos vai brigar contra o rebaixamento? Daí ele fala aquela conversa de não colocar limite pro bom, que não deveria ser, que é o primeiro passo como ser humano. Se você se limita, os obstáculos acabam ficando maiores, e é verdade. Para o bom não tem um limite. Aí ele fala que o segundo turno sempre produz mais dificuldades para todas as equipes, que o primeiro turno tem que ser bem feito, que a reta final tem Copa do Brasil, que um adversário está disputando algo, vai jogar com o adversário que está na final da Libertadores ou na semifinal, tira a equipe, que no segundo turno acontece, então que tem que entrar forte no campeonato. E daí ele fala daquele conversa de cada jogo no final de Copa. E que não é para falar de rebaixamento, para não ter esse sentimento, e que é para começar com pensamento positivo. Trabalhar hoje, agora, aqui eu só posso pensar positivo, trabalhar forte dentro do campo, gerar coisas boas para mim e não ficar pensando nisso. Que vai brigar contra esse sentimento, mas em termos técnicos de resultado, para que o Santos faça outro tipo de campeonato brasileiro. Aí ele fala que nos clubes onde passou eram momentos parecidos e ele conseguiu produzir resultado. Eu trabalho com essa confiança e gostaria de passar essa mensagem para que a gente trabalhe com essa confiança de fazer um brasileiro diferente, competitivo e forte. Ótimo, sabe? Entrar com outra pegada, tirar um pouco desse peso que o Santos está carregando, porque influencia muito na moral. Aí toma um gol, o time cai, não consegue se achar, sabe? Não, a gente tem que entrar bem, tem que entrar leve, entrar com outra pegada. É vida nova, tá começando um campeonato novo, vamos entrar assim. Então tá. E daí ele fala, o repórter fala, né, que estava no Canindé quando ele falou que os 2 últimos anos ainda estão dentro do vestiário. E que o discurso de não deixar o rebaixamento entrar vai de encontro a isso. Ele acha que conseguiu, que as palavras mudam isso. E daí ele fala que quanto mais irregulares são os resultados, mais vem esse histórico de peso do Santos estar indo mal. E que cabe a nós, ao treinador, comissão técnica, direção e jogadores. Quanto mais regular, quanto mais resultado negativo, mais o histórico vem todo o contexto aí de luta contra o rebaixamento nos últimos anos. E que prejudica o Santos, que faz diferença no ambiente. E daí fala que só você ver a Argentina antes da Copa e nos 2 últimos amistosos. Eu tive a oportunidade de ver a Argentina na Copa e nos amistosos contra os Emirados Árabes. Ela ganhou o jogo por 5 ou 6-0, mas não fez uma boa partida porque ainda era aquela que passou por um processo de reestruturação, com grandes jogadores, experientes, de qualidade, o melhor do mundo. E que o time ficou mais competitivo que a Copa mostrou, né? Os 2 amistosos da Argentina, contra a Curaçao vai ser um 6-0 pressionado ou não, talvez 3 ou 2 gols a menos. Mas a leveza do jogo da Argentina não era a leveza pré-Copa do Mundo. Então o ambiente faz diferença, o emocional faz diferença, a confiança faz diferença no processo. Por isso que eu, como treinador, quero produzir confiança e bom ambiente, pelo menos internamente, para que eu possa gerar confiança e a gente consiga entregar o melhor resultado para o torcedor. Perfeito, até aí tudo bem. E daí aqui falar da invasão da torcida no CT. Pensou em ir embora? Daí ele falou, não pensei em sair, que a invasão não pode ser tratada com normalidade. Que ele falou que o protesto no Canindé foi na arquibancada, com força, com veemência. Ele fala que o torcedor tem razão em muitos momentos, porque a equipe não produz resultados, que tem que
tá triste, que tem que vaiar, xingar, acontece, faz parte. Só que a invasão não é uma normalidade, porque gera um desgaste, uma situação. Aí pergunta, a invasão gerou impacto no dia a dia? Ele fala, sim, gera impacto, sempre gera, né? É passa do ponto da vaia, é uma exceção. Que a vaia do torcedor está dentro de uma normalidade, uma coisa que se espera. A invasão é outro passo. Acho que até para o próprio torcedor, a torcida veio aqui depois, reconheceu, conversou, teve movimentos contrários, foi um aprendizado, que fosse um aprendizado para todos os agentes do esporte. Não só para o Santos, mas para todos os times, e que esse movimento ninguém ganha. Então ele está criticando porque isso afeta o futebol e não deveria ser normal, né? E não deveria mesmo. A torcida não tem que invadir, a torcida tem que protestar, tem que falar, tem que xingar, vaiar, mas não pode fazer partir para um ato, porque já é um ato de violência. A invasão em si é uma coisa proibida e que mexe com o psicológico das pessoas. E daí falando que daí é que entra na questão da bola parada, né? Que é um dos problemas do Santos. Daí fala qual que é o trabalho. Aí ele fala que todo mundo vai tomar gol de bola parada, que é diminuir o percentual de gols nesta fase do jogo. Que ele fala que quase 50% de gols sofridos de bola parada, que é muito. Que contra o São Paulo, que está com a expectativa de produzir um bom jogo, levou o gol de bola parada. Gera confiança para o adversário, aí leva outro gol, vem as expulsões. Que o Santos ganhou o jogo do Ceilândia com bola parada também, um gol muito bonito, cabeçada bonita. E que zerar nenhum clube vai conseguir, independente de marcação mista individual, com bloqueador ou sem bloqueador. Daí ele falou, se você diminuir 15% desse percentual de bolas paradas, não sei quantos pontos poderíamos ter ou fazer a mais em qualquer competição, e que pode fazer uma diferença para uma classificação. Ele fala que você vê essa dificuldade, vê os vídeos, conversa a respeito de mudança de posicionamento, e ele falou que foi ser de zona mista com bloqueadores para uma marcação individual. Foi a única coisa que ele não fez, mas que de resto ele tentou várias coisas. E que ele não visualiza jogadores para fazer essa marcação individual. E como treinador, a bola parada com marcação individual tem que ter mais com marcação individual tem que ter mais força de duelo, e que ainda não foi feito. Mas que já foram feitas mudanças, que teve um treino específico de bola parada no dia dessa entrevista, e que você faz dentro de contexto de treino. E que estamos tentando melhorar, buscar solução e vamos melhorar para diminuir o potencial. Ou seja, fazendo um belo de um resumão. Ele falou que tem a questão psicológica, que a gente sabe que tem a pressão, que a gente sabe que tem, e que o Santos precisa melhorar em vários aspectos. Que tem que pensar positivo, tem que ir contra a pegada, que está sendo trabalhado, que ele está trabalhando bastante, tanto essa questão psicológica quanto a questão dos treinos dia a dia, e que vai tentar melhorar as bolas paradas e diminuir o percentual de gols que o Santos leva. É uma entrevista, assim, ok, estamos trabalhando, estamos tentando, fazendo o possível, lutando, e é isso aí, sabe? Então, pontos negativos, não foi tão a fundo em muitas coisas que a gente poderia querer saber mais, poderia ser mais incisivo, mais direto, para a gente entender melhor algumas coisas e situações, mas ao mesmo tempo também a gente vê um lado positivo de trabalho, de tirar o peso, de tentar entrar com um pensamento mais positivo e tudo mais. Só que isso a gente tem que ver dentro de campo com qualidade e resultado. Beleza, jogou mal contra o Bruno, mas ganhou, pelo menos deu um resultado. Os resultados dão uma crescida na moral, quem sabe o Santos melhora aí para o próximo jogo aí contra o Botafogo de Ribeirão Preto pela Copa do Brasil. Espero que sim. E é torcer muito, galera. Esse ano vai ser muito sofrido. A gente já sofreu 2 anos, vai ser o terceiro. E esse ano eu acho que vai ser o mais difícil. Torcer para que realmente o Santos se encontre, seja um time equilibrado, competitivo e que consiga aí conquistar uns pontos importantes dentro de casa, faturar alguns fora, porque sem ponto fora de casa a gente não vai muito longe. Então seria importante que o Santos conseguisse aquilo que eu falei, sabe? Jogar em casa é jogar para ganhar e depois para não perder. E daí quando jogar fora é jogar primeiro para não perder e depois para tentar conquistar, sabe? E daí ter um contra-ataque forte, saber usar velocidade. A gente tem jogadores que têm qualidade individual e que tem velocidade e drible para fazer isso. E poder de finalização, né? A gente tem Soteldo, tem Marcos Leonardo, então o próprio Lucas Lima, então características dos jogadores a gente tem. Só que a gente precisa ver se organizado dentro de campo. É isso, pessoal. Vamos torcer muito que dê tudo certo pro Santos esse ano. Desculpem pela demora mais uma vez e muito obrigado a você que assistiu até agora, que acompanha nosso trabalho. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Tragam mais cientistas, um grande abraço e para cima deles. Até mais.